Olha só que história incrível a gente vai desconstruir hoje. É um verdadeiro estudo de casa sobre perseverança, sabe? Sobre estratégia. A gente vai acompanhar a jornada de uma jovem médica que conquistou uma das vagas de residência mais difíceis que existem. E o mais impressionante, ela saiu lá do coração da Amazônia para realizar um sonho que nasceu quando ela era só uma criança. Gente, para e pensa nisso aqui. Com 12 anos de idade, uma feira de ciências foi o gatilho. Essa frase da Gabriele já mostra o tamanho da determinação dela. Não é todo dia que um projeto de escola define o rumo de uma vida inteira de um jeito tão definitivo. Mas foi exatamente o que aconteceu com ela. Então, para a gente ter a dimensão real dessa conquista, a gente precisa voltar lá no começo. Vamos conhecer o lugar de onde a Gabriele veio, uma cidade remota no Pará. É lá que o sonho dela nasceu, e é lá que a determinação dela precisava ser literalmente maior do que a distância para qualquer grande cidade. Olha só esse cenário. Oriximiná não é só uma cidade pequena, é um lugar super isolado. 10 horas de barco. E a inspiração dela não veio de um filme, de uma série. Veio de um médico de verdade, da região, que pilotava o próprio avião para salvar vidas. Que imagem, né? E talvez o mais importante de tudo, ela tinha o apoio da mãe, que nunca duvidou que ela ia chegar lá. Ok? Agora a gente avança no tempo e chega no primeiro grande obstáculo da jornada dela. O primeiro ano de preparação para as provas de residência. Um ano que, olha, não deu certo, mas que se tornou fundamental não pelo sucesso, mas justamente pelas lições que ela aprendeu com fracasso. E essa foi uma decisão super prática, né? Ela precisava de grana para poder se dedicar aos estudos, então o plano era voltar para casa, ficar perto da família, trabalhar bastante e guardar dinheiro. Parecia o caminho perfeito, mas a realidade se mostrou um pouco mais complicada. É só olhar para esse gráfico para entender. A maior parte do tempo e da energia da Gabriele ia, claro, para o trabalho pesado. Sobrava muito pouco espaço para um estudo focado, consistente, sabe? E nos dias de folga, bom, a vida acontecia. Tinha a família, os amigos, as viagens, o estudo acabava ficando para depois. E aqui, com as palavras dela mesma, a gente entende o centro do problema. A disciplina que uma meta desse tamanho exige estava batendo de frente com o ambiente em que ela estava. Foi quando a ficha caiu de que só querer muito não era o bastante. Era preciso ter autoconhecimento para criar as condições ideais para o sucesso. E essa foi uma das lições mais valiosas de toda essa história. Essa percepção, então, leva a gente para o ponto de virada da história. A Gabriele entendeu que precisava de uma mudança radical, de mentalidade, de ambiente, de estratégia. Para ter uma chance de verdade, ela tinha que virar o jogo. E que atitude! Isso foi uma aposta altíssima nela mesma. A Gabriele decidiu deixar a segurança financeira e o conforto de casa para trás e mergulhar de cabeça no sonho. Ela marcou uma data no calendário e se comprometeu com a mudança. Basicamente, ela criou um ponto sem volta que a forçaria a se dedicar 100%. E esse comparativo aqui é uau! Ele mostra tudo. A transformação da estratégia é claríssima. Não era só sobre estudar mais, mas sobre estudar do jeito certo. Ela trocou a carga de trabalho pesada por uns poucos plantões, a vida com a família por um apartamento focado e, o mais importante, trocou o estudo passivo pela resolução ativa de problemas. Certo, então vamos mergulhar nas táticas que a Gabriele usou nesse segundo ano lá em São Paulo. É aqui que a estratégia entra em campo e faz toda a diferença. Essa ideia foi simplesmente genial. A Gabriele entendeu o poder de ter uma parceira de responsabilidade. Junto com a amiga dela, a Ana, ela criou um sistema. Elas não só estudavam juntas, mas se cobravam, sabe? Começavam o dia com uma mensagem, usavam aplicativos para monitorar o tempo de estudo. Isso mostra como ter alguém junto cria estrutura e motivação. E elas não ficavam no "vamos estudar". Elas colocaram um número nisso. A meta era de 80 horas de estudo focado por mês. E se batessem a meta, tinha recompensa. Isso conecta o esforço a uma coisa boa, tangível, e ajuda a manter a motivação lá em cima num processo que é super longo e desgastante. E aqui está o pulo do gato, sabe? A Gabriele parou de só absorver informação passivamente e foi para cima do material das provas. Ela parou de fugir das fraquezas dela, como clínica médica, e foi encarar de frente. Usou as aulas ao vivo para manter a disciplina e, na reta final, cortou todas as distrações. Foi um plano estratégico, não só esforço bruto. Bom, depois de um ano nesse foco total, com uma estratégia super bem definida, chegou a hora da verdade. Os resultados das provas de residência começaram a sair e o suspense, claro, era enorme. Imagina a cena. Depois de tanto esforço, aquele momento que define tudo está a um clique de distância. A tela do computador.
A tensão devia estar no máximo. E aí, um balde de água fria. O nome da Gabriele não estava na lista da instituição que era o foco principal dela. Para muita gente, esse seria o fim da linha, mas a história dela ainda guardava uma baita reviravolta. E aqui está o final, inesperado e super emocionante. A vaga da Gabriele não estava onde ela planejou, mas numa prova que ela quase não fez, a única que a mãe dela fez questão de pagar. Isso ensina muito sobre abraçar o inesperado, né? Às vezes o melhor caminho não é aquele que a gente tinha planejado. Ufa! Depois de uma jornada e tanto como essa, o que a gente pode tirar de aprendizado? Quais são as lições que podem ser aplicadas a qualquer objetivo ambicioso que a gente tenha? Se tem uma palavra que define a história da Gabriele, é resiliência. Pura e simples. Ela podia ter se abalado com o fracasso do primeiro ano ou com o resultado negativo na prova que ela mais queria. Mas não, ela entendeu que cada prova era uma nova chance, um novo jogo. Então, resumindo os pontos-chave, cada prova é uma nova oportunidade, o autoconhecimento é fundamental para criar um ambiente certo, ter parceiros de jornada cria estrutura e motivação, um plano estratégico é mais importante que só trabalhar duro e, por fim, é preciso abraçar o inesperado, porque o melhor caminho pode não ser o que a gente planejou. E falando em se preparar com estratégia e as ferramentas certas, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em mediocoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E a gente fecha com essa reflexão. A jornada da Gabriele mostra o que é possível quando a gente combina um sonho claro com uma estratégia implacável e, principalmente, com a coragem de mudar o que não está funcionando. A pergunta que fica é: qual é a sua mudança para São Paulo? Qual é aquele passo decisivo que pode destravar todo o seu potencial?